para a gente poder estar reunido agora, inclusive trazer o Plínio, porque foi um trabalho do Roberto Barros, via Salvador. Ele conseguiu articular a vinda do Plínio para cá. Eu acho muito importante essa nossa conversa, porque eu sempre defendi que mídias grandes como a revista Fórum e outras precisam olhar e saber da existência de mídias pequenas que fazem esse trabalho municipal e regional. Eu acho que essa rede é importante, tá? Eu queria que você estivesse aqui para você ver essa realidade que acontece em Ribeirão Preto, poder levar essa experiência que você está tendo aqui para lá e a gente poder travar uma amizade mais próxima, porque o Calçadão tem muita vontade de poder fazer parte da construção de uma rede de comunicação que liga os municípios do estado de São Paulo e do Brasil. Então, gente, eu quero passar a palavra para o Plínio, de novo uma salva de palmas que ele veio aqui, lá da revista Fórum, do Renato Andrade. Obrigado, meu companheiro, a palavra está com você. Ok? Primeiro eu quero agradecer o Ricardo, o Roberto também, que fez esse meio grupo aí, para eu estar aqui hoje. Agradecer o pessoal que veio para cá hoje. Uma festa, né? Uma grande festa. Oi? Aí, agora foi de novo. Voltou? Tudo bem? É uma festa que vocês estão fazendo aqui, 9 anos do Calçadão, meus parabéns do Calçadão. E eu acho que é por esse caminho, sabe, Ricardo? Que a gente. A luta que a gente tem lá na Fórum também é uma luta muito parecida, né? Eu sou mineiro, eu me considero mineiro, eu nasci, na verdade, aqui perto, em Santa Rosa de Viterbo, né? Uma cidade bem perto aqui. A minha família é daqui da região de Ribeirão, né? Meus pais são de São Simão, aqui perto. Só que há muito tempo eu já estou em Minas, eu fui criado lá, eu me considero mineiro, hoje vivo no interior de São Paulo. E eu comecei a fazer jornalismo, né? Eu comecei com comunicação, eu tinha 14 anos, em rádio lá em Minas, em Andrade, no sul de Minas. E nessa minha trajetória, até chegar à Fórum, eu fiz jornalismo, passei por grandes mídias, trabalhei nos principais grupos de comunicação do país e vi que aquilo não era para mim. Eu fiz também, eu estudei, fui procurar um pouco entender o mundo exterior, fiz relações internacionais, depois fui buscar entender o mundo interior, fazendo psicologia. Eu vejo hoje esse movimento que existe na comunicação como uma das principais batalhas que a gente tem hoje, não só em relação à efetivação de uma democracia que seja uma democracia efetiva, mas principalmente no processo de cura do planeta. Né? Hoje a gente vive um momento muito delicado do planeta. E a luta que vocês têm aqui em Ribeirão é uma luta muito parecida com o que a gente tem lá fora. É o mesmo grupo. Né? Você disse aí, eu quero até começar a falar com isso, minha sobrinha está me ajudando ali, que ela mora aqui em Ribeirão, inclusive, pode passar mais um. E só uma coisa recente que aconteceu, posso pegar? Uma coisa recente que aconteceu, esse mês passado, na Fórum, depois de 4 anos, a Fórum foi o primeiro veículo que o Bolsonaro processou assim que ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição em janeiro, ele processou a Fórum por uma foto que a gente tinha usado 4 anos atrás. Então, para vocês verem como é que se dá a perseguição da extrema-direita aos meios de comunicação progressistas. Mas a gente está hoje no governo Lula, está no governo progressista, e a gente vê essa mídia hegemônica, né, como posou de uma falsa defensora da democracia nesse tempo todo. Essas 4 matérias nós fizemos agora em novembro, né? E eu chamo a atenção que a primeira lá foi justamente um processo de desconstrução que a gente fez de uma matéria do Estadão, que é a matéria lá chamada Dama do Tráfico, né? Que teria ido visitar o Ministério da Justiça, teria encontrado
um monte de condicional, e a gente desconstruiu essa história. E a partir daí a gente começou a ser atacado novamente pela mídia liberal, pela mídia hegemônica. E qual o motivo desse ataque? Qual o motivo? Pode passar, Lu? Vou tentar ser o mais breve possível para a gente bater um papo mesmo, mas assim, eu faço um convite, né? O que une a mídia liberal à ultradireita fascista no mundo? Existe um grupo muito pequeno que defende as mesmas pautas. E tem duas pautas que hoje sobressaem aos olhos aí, basta olhar um pouquinho mais profundamente que a gente consegue observar, que são duas pautas que unem a mídia liberal à ultradireita fascista no mundo. A primeira delas é a economia, né? É o liberalismo econômico, é o processo de terminar, de acabar com todo o estado de bem-estar social, com toda a rede de proteção, que foi um projeto que, inclusive, muitas pessoas durante o governo Bolsonaro falaram assim: eu votei no Bolsonaro, e não falar para mim, porque o Bolsonaro foi o único que foi eleito sem o apoio da Globo. E eu devolvi uma pergunta simples. Vocês já viram a Globo falar do Paulo Guedes? O Paulo Guedes foi quem avalizou a candidatura do Bolsonaro. Ele só se tornou presidente porque a Globo deixou o Paulo Guedes lá. E além dessa pauta da economia neoliberal, que é uma pauta que a gente luta, inclusive, nesse governo atual, né? Muitas propostas, existe muita pressão no mercado, no sistema financeiro internacional, existe a pauta do movimento sionista internacional, que hoje se faz de uma forma muito clara no processo de genocídio do povo palestino em Gaza. E daí a gente vai falar, pô, mas isso aí que une esses dois grupos. Na verdade, esse processo é um processo que começou agora, né? Assim como o processo de ocupação da terra palestina, da região palestina, pelo movimento sionista não começou em 1948, é uma história muito voltada pela mídia liberal, totalmente distorcida pela mídia liberal. O processo de luta também tem por uma comunicação que seja uma comunicação popular, que seja uma comunicação social, que seja uma comunicação progressista, e depois vocês vão ver o motivo desse progressismo, que eu fiz questão de colocar aqui, que começou agora. Os jornais foram fundados pelos movimentos sindicais, foram fundados pelos movimentos sindicais, isso no fim do século XIX. E o que houve logo em seguida, em oposição a isso? Uma taxação muito grande dos produtos que faziam o jornal e da criação da mídia liberal. Pode passar, Lu? Então, o que nós fazemos, o que o Ricardo, o Calçadão faz aqui em Ribeirão, o que nós fazemos lá fora, é mais ou menos o que as crianças palestinas fazem lá em Israel. Eles estão numa frente de batalha dessa luta. E nós estamos em outra. Eu até coloquei uma imagem que eu lembro que em 2010 eu era subeditor de política do Jornal da Tarde. No final do Jornal da Tarde do Grupo Estado, eu estava dentro da redação. E eu vi esse processo acontecer. Eu lembro, inclusive, que quando terminou a eleição e a Dilma venceu, o nosso diretor na época do Jornal da Tarde, que era uma pessoa muito bacana, inclusive, falou assim: não comemorem, porque o pessoal do lado de lá está muito bravo. O lado de lá é o lado do Estadão. Então, o que eu falo sempre, que eu acredito que a minha grande luta e a minha grande missão dentro do jornalismo, de estar aqui com vocês hoje, é trazer notícias desse fronte de batalha. Esse fronte de batalha é um fronte de batalha que se repete na economia, que se repete lá em Gaza, que se repete em diversos setores, mas eu trago
da onde eu estou, no fronte de batalha que eu estou, que é justamente no fronte de batalha da comunicação. Pode passar, Lu? Tem 2 videozinhos que exemplificam isso, pode pôr isso primeiro, né? A gente vê que não é de hoje também, vai acontecer na Palestina. São crianças jogando pedras em tanques, né, de guerra do governo sionista. Né? Da mesma forma, aquele vídeo é um vídeo atual, que é um vídeo de agora, de uma criança sendo achacada ali por soldados do exército sionista. Da mesma forma, por que a gente incomodou o Estadão? Porque a gente foi essa criança. Né? Alguém falou que ainda 9 anos de calçadão, né? Uma criança, na verdade é uma criança que provoca, mas é isso, a gente joga uma pedra e eles respondem, né, com tiros de canhão, mas é para isso que a gente existe, né? E por qual motivo a gente existe? Por qual motivo é preciso que se faça uma comunicação progressista, uma comunicação popular, uma comunicação voltada principalmente por uma questão que pouco se fala ultimamente, viu, cara? Humanidade. A gente está com um planeta à beira de um colapso. Né? Esse calor que eu senti aqui em Ribeirão, quando era criança, eu ia visitar meus avós, hoje está em todo lugar. Lá em Minas, né? Em Minas, onde meus pais moram atualmente em Andradas, que fazia frio, hoje só vai ter 30 graus. Então existe um processo que não é um processo por acaso. Esses detentores do poder hegemônico, né, sistema financeiro, movimento sionista, grande indústria de petróleo, né, as 7 irmãs do petróleo, a mídia liberal, eles fazem parte de um projeto que é um projeto de destruição do planeta. Pode passar, Lu. Então, existe dentro da mídia, né? Eu acho até engraçado, o Estadão usou muito isso, né? Que eles sempre viam uma forma como um site simpático ao governo. Para não citar a gente, eles sempre viam assim as matérias que estavam atacando a gente ultimamente. Aí, se a gente é um site simpático ao governo, eles são um tabloide antipático ao governo. Né? Mas assim, eles se escondem através de uma coisa que é o mito da imparcialidade. É o mito da imparcialidade. Né? O Latouche aqui desenhou muito bem isso, né? Esse beijamão que existe da mídia em cima do sistema financeiro. Né? Nessa segunda imagem a gente pode ver a distorção que existe muitas vezes. Isso para que o pessoal da MST aqui, que vive isso diariamente, nas periferias do que é feito. Né? Essa distorção de cobertura jornalística, e também se repete com qualquer pessoa, qualquer movimento que se opõe a esse status quo. Ali tem uma charge recente também do Latouche falando, né? E o Lula está chamando a gente de terrorista, que é audácia, né? Enquanto eles praticam atos terroristas em Gaza, né? O movimento sionista internacional, o exército sionista pratica isso em Gaza. Pode passar, Lu. Então, eu quero chamar a atenção, eu vou passar alguns conceitos bem rápidos, né? Para que no momento de teoria, hoje é dia de festa, como a gente falou, mas acho que tem 2 coisas importantes que eu trago para vocês, que é como eu falei, eu fiz o jornalismo, depois eu fui buscar entender o mundo, fazendo uma pós na área de relações internacionais, e buscar entender o que se passa dentro da gente, fazendo psicologia. E eu acho isso super interessante como tudo se conecta, né? Porque a comunicação ela começa no processo interno, né? A comunicação com nós mesmos. Por que eu tenho valores que são progressistas e o meu vizinho tem valores que não são progressistas? E como é que eu converso com essa pessoa? Né? Como é que essa pessoa que é bombardeada pelo WhatsApp, eu posso chegar até ela e conversar e trazer isso, o que eu chamo, e aí a gente vai ver esse conceito, de uma tomada de consciência, para conscientizar essa pessoa. Né? Então, aqui, o Noam Chomsky e o Yann Herman escreveram um livro muito interessante chamado A Manipulação do Público, a Manipulação da Mídia,
que eles contam um pouco. Eu fiz um estudo dessa questão na minha pós na área de psicologia para entender justamente como a comunicação afeta a saúde das pessoas, afeta a saúde mental e física das pessoas. Então tem 5 eles falam, né, filtros da mídia, que é um chamado modelo de propaganda, né? A primeira questão é uma mídia orientada para o lucro, né? A mídia liberal é orientada para o lucro, não para o bem-estar social. O que você consome na Globo, na Record, na Folha, no Estadão, não está pensando em você, está pensando em você como consumidor de algo, né? É um meio de propaganda para se fazer negócios. E também eles se tornam as fontes de notícias da mídia de massa. Né? A ideia é hegemonizar um discurso, como acontece nesses 2 casos que são muito emblemáticos. Né? Vocês já viram, por exemplo, o Reginaldo Nasser, que é um dos maiores especialistas em relações internacionais na Globo. Ele foi uma vez, eu lembro, ele foi uma vez, nunca mais voltou. E porque ele tem um discurso que não é o discurso que eles querem, né? Que essa mídia liberal quer. Daí tem aqui reações negativas e fiscais de cumprimento. O que é isso? É justamente o que eles fizeram para fora. Qualquer pessoa que se levante contradizendo qualquer coisa que eles estão dizendo, esses aí a gente vai fazer. Eu até coloquei uma palavra lá, que é uma palavra que era usada pelo exército nazista do Hitler, né? Que é a Blitzkrieg. A Blitzkrieg era justamente quando a Gestapo, né, o exército nazista, né, a polícia nazista, detectava um inimigo e eles iam fazer uma incursão rápida e acabavam com aquele inimigo. É isso que eles fazem. A ideia é justamente, a Fórmula já fez 20 anos. São 20 anos que a gente está vivendo. Desses 20 anos faz 6 que eu estou lá. E que a gente vive uma eterna incursão de ataques, justamente para descredibilizar aquilo que a gente coloca. Né? E eu acho que isso aqui é uma questão super importante. O anticomunismo como mecanismo de controle. Aqui nasceu a primeira grande fake news. Tempos atrás a gente estava lá no Fórum Café, que é o programa que a gente tem de manhãzinha na Fórum, no nosso canal da Fórum, e um rapaz no chat falou assim que o comunismo, eu achei essa definição fantástica, o comunismo é o homem do saco do adulto, né? Que ninguém sabe o que é, ninguém tem a mínima noção do que é, a maioria das pessoas, só que morre de medo. Quando a gente fala do homem do saco para a criança, é a mesma coisa. Então, esse processo do anticomunismo como mecanismo de controle, isso aqui nasceu, quando eu falei para vocês, quando surgiram os jornais sindicais, baseados justamente na ideia do Karl Marx. Então, eles começaram a deturpar e a criminalizar, né? a dar uma conotação pejorativa para o comunismo, justamente para que isso não fosse propagado. Isso tem mais de 100 anos. É a primeira grande fake news que foi criada pela mídia liberal. E daí, só para a gente depois ter uma ideia em alguns conceitos que eu vou passar depois, eu acho que é legal a gente ver também os filtros da linguagem. Cada um de nós, quando a gente recebe uma mensagem, quando eu leio lá o blog do Calçadão, quando está me ouvindo aqui ou lê a fórum, a gente recebe essa informação e a gente recebe de acordo com o que a gente acredita e o que a gente valoriza. E quando a gente passa isso adiante, a gente omite, muitas vezes generaliza e distorce. Isso é proposital? Não. Porque se eu e o Ricardo vemos a mesma cena e nós dois escrevemos um texto narrando aquilo, cada um vai ter a sua visão. Então, isso aqui tudo derruba esse mito da imparcialidade. Então, em comunicação, seja de massa, seja
pessoal, não existe imparcialidade. Ela é construída de acordo com o que você acredita, com o que você valoriza e da forma como você quer passar essa mensagem. Por isso que muitas vezes a gente precisa, é necessário, antes de tudo, ter uma mídia igual ao calçadão, igual ao fórum, para dar um contraponto. Ou a gente, eu sempre falo, né, que a internet, ela acabou com o atravessador de notícias. Vocês estão numa região aqui muito rural, né, eu também lá em Minas, e eu sempre falo que a pessoa que vai lá e planta a abobrinha e o que vende no mercadinho são os que menos ganham nesse processo. Quem mais ganha é o cara que vai lá pegar a abobrinha e levar até o mercado, né? E esse era o papel que a mídia literal fazia antes. Ele era um atravessador de notícias. Então pegava lá, quando a gente só tinha Estadão, Folha, Globo, não tinha fórum, porque antes não havia, né? Havia no máximo aqueles jornais de papel, sindicais, né? O pessoal deve lembrar, principalmente nos anos 70, que tinha isso. Então, assim, existia um discurso hegemônico. O que a gente tem a oportunidade de fazer agora é justamente contrapor esse discurso, né? Pode passar, Lu. Então, aqui, eu quero chamar a atenção para essa questão. E qual que é a visão de homem de mundo, de homem, quando fala homem sexo, mas de humanidade, de ser humano, e de mundo que a mídia hegemônica, a mídia liberal passa? É justamente um homem consumidor, né? Aqui tem um quadrinho da Mafalda, que ela pergunta ali, para o Miguelito, né? O que ele está vendo na TV? Você, eu acabei de ligar, mas eu não sei o que acontece, mas parece que se você não passa desodorante, não compra isso, não compra aquilo, você não é gente. Então, assim, é uma visão de homem consumidor, de ser humano consumidor, e de um mundo feito de matéria-prima, de exploração desenfreada, de acabar com tudo. Essa é a mensagem da mídia liberal, que representa justamente o sistema financeiro e quem controla esse sistema financeiro. Pode passar, Lu. E daí eu quero chamar a atenção justamente para esse tema que o Ricardo, o Roberto, me convidou para falar. O que é comunicação? Para reduzir esses conceitos, né? Comunicação o que é? Tornar comum. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente comunica, a gente torna comum entre a gente que está aqui, né? E o que é consciência? Vem do latim aí, consciência, né? Que é o conhecimento de algo partilhado com alguém, né? Quando a gente tem consciência, às vezes a gente pensa que a consciência está aqui, mas a consciência não está aqui, a consciência está aqui, ó. Quando a gente troca a informação, quando a gente partilha a informação. E o que é a democracia? Os princípios básicos da democracia, quando foi criada na Grécia, que sobrevive até hoje. A isonomia, que é que todos nós somos iguais, né? Todos são iguais, e a isegoria. O que é a isegoria? A isegoria é que todos têm direitos a ter voz, a ter voto, a ter participação no processo de construção da democracia. Então, esses três conceitos são muito importantes para que a gente entenda o conceito de progressismo, né? Que é uma tomada de consciência da maioria dos indivíduos. O que é isso? Vamos usar um exemplo prático aqui. Quando começou, se a gente for pensar, o mundo como a gente vive, ele às vezes a gente tem essa noção de tempo, só o tempo que a gente está vivendo, mas eu sempre faço um convite, eu falo para a gente examinar o que acontece, esse processo de progresso no mundo. A gente precisa sair do espaço-tempo e dar uma olhada no que acontece. Gente, há 120, 130 anos atrás, era normal que uma pessoa de pele negra fosse escrava. Daí teve um maluco um pouco antes disso que pensou: não, isso não é normal, isso não é real. E esse maluco na época comunicou isso com alguém, que comunicou com outro,
comunicou com o outro. Teve muita luta em cima disso. Para que essa ideia, eu escrevi muita ideia, essa palavra foi muito falada hoje, né? Essa ideia se tornasse comum, e a partir daí houvesse a luta para a gente fazer o quê? Tivesse um progresso na sociedade. Não. A escravidão não é uma coisa normal. Então vamos acabar com isso. Só que isso houve um processo, não foi um evento como a extrema-direita, por exemplo, quer falar que a princesa Isabel foi lá e assinou uma cartinha e acabou. Não foi isso. Né? Então, todo o progressismo passa por um processo de tomada de consciência e a tomada de consciência social. Tem dois vídeos que eu acho que é interessante também, que eu quero passar para vocês. São vídeos curtos, mas que eu acho que é importante. Esse aqui são depoimentos na FEBEM, na antiga FEBEM. Isso aqui é nos 80, né? Sobre as crianças. Tem como aumentar um pouquinho? Vendo? O que você está fazendo errado? Como é que eu? Porque as crianças iam parar na antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. Minha mãe trabalha em serviço, não consegue cuidar da gente direito. Por isso que a gente rouba. Você tem pai, mãe? Como é que é a vida lá? Minha atenção. Eu sou preso. Vai dar pena? O que você está fazendo errado? Como é que eu? Quantos anos você trabalhou? Quantos anos você tem? Isso aí é mais mental? Mostra aqui para nós. Entrou por um lado e saiu por outro? Isso aí doeu? Eu sou queimado, cara. Eu fiquei sentado no chão, comecei a chorar e estava no hospital. Nem que eu cheguei, meu pai estava bem, chegou em casa, perdeu a cabeça e matou minha mãe. Aí é um processo interessante. Eu tenho um filho da idade desse menino, 5 anos. Eu tenho uma filha de 8. Como é que a gente está recebendo essas crianças? Como é que a gente tem consciência? Que mundo que a gente quer deixar para essas crianças? Então a gente vê que o processo de formação, de acolhimento, começa muitas vezes errado. Como é que a gente vai dar oportunidade para essas pessoas? Quantas pessoas que passaram, saíram desse mundo, dessa vivência familiar, e depois foram para uma FEBEM e tiveram uma recuperação? Daí a gente vê que isso acontece muito. O Ricardo falou muito da questão da periferia, e a gente precisa aprender a ganhar o coração dessas pessoas. Precisa aprender a chegar até essas pessoas. Precisa aprender a se comunicar com essas pessoas. Só no segundo vídeo, que é do Renato Freitas, né? Porque o horizonte de uma criança é gigantesco, é criativo, bonito, da hora, é legal, né? Do jovem com 18 anos, já tentando no mercado, de repositor, já fazendo um pinote para ajudar no aluguel do barraco, já tendo que frequentar uns velórios aqui ali de parceiro que veio do mesmo lugar, a tristeza já vai estreitando o horizonte. Os sonhos já passam a ser os da vila, os mais acessíveis. Esses caras aí da política, eles estreitam nossos sonhos até que eles não sejam mais sonhos, sejam obrigações, sejam cabrestos. A gente não consegue enxergar. Pensamento limitado. Disciplina da mente, né, mano? Os caras não querem mais só suas 8 horas de trabalho. Isso eles já têm fácil. A gente faz fila quilométrica para dar essas vitórias de trabalho. Os caras, infelizmente, esse é o jogo e essa é a condição que nós estamos. Eles não querem mais isso. Eles querem o velho da van, lá do sul, lá, que sem vergonha, racista e tudo mais. Ele não quer as 8 horas da operadora de caixa que ele quer as 8 horas, quer que ela apoie ele, que ela vista a camisa do golpe a favor do Bolsonaro e que ela ainda escolhe a cartinha dele na quebrada dela.
Ele tem o domínio da mente, do coração e do corpo, tá ligado? Eu acho que o Renato resume isso, que foi todo um processo. É todo um processo que a gente está vivendo, dessa tentativa de dominação, dessas pessoas que servem esses mesmos grupos lá atrás que a gente estava falando, né? que é defendido pela mídia liberal. Só que daí, a partir dos anos 70, a gente teve um processo muito importante, que foi o processo da criação dos movimentos sociais populares e do movimento de contracultura. Quando surgiram o movimento feminista, surgiu o movimento antirracista, né, ganhou muita força, o movimento antirracista nasceu antes, né, o movimento contra guerras, contra a favor da dignidade. E eu acredito que essa época foi uma época de muita efervescência, porque as pessoas realmente acreditavam. As pessoas absorviam aquilo. E a gente precisa levar a paixão de volta. Né? A luta, ela requer, quando eu falo em tomada de consciência, a pessoa estar consciente do seu processo dentro da mudança da sociedade. E eu acredito que esse é a grande missão da comunicação progressista, democrática, para a gente levar isso adiante, né? E explicar para essas pessoas que elas fazem parte dessa maioria que nós fazemos, não daquela minoria que tenta controlar e que através da comunicação, de uma comunicação mentirosa, distorcida, controla parte dessas massas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tem um documentário do Emicida, que talvez alguns de vocês tenham assistido, aqueles que não assistiram, eu peço que assistam, né? Que é o Amarelo. Tem um documentário e tem um show, que ele fala isso aqui, ó: não se luta por liberdade pela metade, não se luta pela liberdade se dividindo, mas se somando. Então, o que o campo progressista, através da comunicação, precisa fazer? Precisa fazer com que as pessoas tenham consciência que o movimento antirracista, o movimento feminista, o movimento LGBT, né, o movimento por direitos humanos fazem parte da mesma luta. É da mesma luta. Né? E não há pessoa no mundo que, depois de tomar uma consciência desse processo, do grau de manipulação que existe, de tão manipulada que ela não entre nessa luta. Então, a nossa grande batalha no fronte da comunicação é levar essa informação, que essas pessoas tenham consciência. Pode passar, Lu? Então, não se luta por liberdade pela metade. Quando eu falo de liberdade, eu falo de uma luta pela tomada de consciência, né? Inclusive, assim, eu venho de uma família cristã, católica, conservadora, e me afastei, assim, de religião, mas eu falo que quanto mais eu me afastei de religião, mais eu aproximei da espiritualidade, né? E quando a gente fala de espiritualidade, é justamente a gente pensar em todo mundo junto. Quando Jesus fala em libertação, né, ele fala justamente da libertação daquilo que nos aprisiona, né, da raiva, do ódio, do sentimento de inveja, né? Todos esses sentimentos, quando a gente tem uma tomada de consciência, eu vou falar um pouquinho de psicologia, né? A gente nasce pelo amor, a gente luta pelo amor, a gente nasce, quando é pequena, a gente é uma célula de amor. E o que acontece com esse amor? Aos poucos ele vai se modificando, vai transformando em raiva, vai se transformando em ódio, né? E o que a gente precisa? A gente precisa curar essa raiva, a gente precisa curar esse ódio. Isso que está dentro da gente, essa comunicação interior que a gente faz com a gente mesmo, para que a gente veja um sentido na vida, sentido no viver.
né? Então isso começa tudo na comunicação intrapessoal, no dentro, no dignar-se, né? Na mudança que podemos fazer em nós que vai ressoar no outro. Hoje eu vim para cá escutando um podcast interessante, viu, Ricardo? O Alexandre foi para Amaral, que é um psicólogo, amigo, e ele fez uma prosa com o pastor Henrique Vieira. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi quando o pastor Henrique contou quando ele teve um problema na visão e ele foi acolhido em vez daquelas crianças lá de serem expulsos. Então eu acho que isso é um processo importante para a gente, né? A grande missão do progressismo é a luta pelo amor. E a luta pelo amor vem através da luta pela tomada de consciência. Pode passar, estou chegando no final já, pessoal, do papo aqui, né? Então, curar o mundo passa pela minha cura. A cura e a libertação acontece pelo amor, né? Quando eu vou até a periferia, eu preciso ir até a periferia pensando que aquela pessoa que eu vou encontrar lá é uma pessoa diferente de mim. É uma pessoa que pensa diferente, que tem uma vivência, que tem uma experiência, que eu preciso respeitar no processo dela. E como é que eu apresento para ela essa ideia? Como é que o calçadão chega até esses lugares? Como é que vocês, do movimento progressista de Ribeirão, chegam até essas pessoas? Né? Não é através do ódio, não é através da violência, é sempre através do amor. Pode passar a luz. Então, tem um vídeo que eu quero terminar, que eu acho que, só para a gente fechar, que eu acho que é interessante, que mostra bem esse processo de luta, que a comunicação tem um papel essencial, cara, nessa questão da tomada de consciência. Mas existem duas dicas que eu quero deixar para vocês no final desse vídeo. Pode soltar, Lu, e depois a gente amarra esse finalzinho. O cheiro dos bandidos parece um buracão. Desculpas como giras, vem no som. Tira a visão que o outro tá tipo confusão. Eu que já tenho dó, comigo tô pulando uma calma. Se for bater no terreno, só o que nós tá vendo bem. O fundo do plano é baixo, pequeno mudando. Hoje vai no vermelho, frio no inverno, depressão, depressão. Hoje tem calma, hoje tem calma. Pode deixar rodando, eu quero ter uma fala do pastor Henrique no final aí. E quando ele fala de tudo que nós temos em nós, acho que esse é muito recado que a gente tem que levar. Né? Eles têm armas, eles têm jornais, eles têm discurso de ódio. O que a gente tem? Nós temos a nossa vida. Nós temos a capacidade de nos juntar e através do amor a gente criar laços para que exista uma tomada de consciência coletiva. Quando a gente pensa nos saltos que a gente já deu, né, a gente conseguiu eleger um presidente nordestino que veio do pau de arara num país que sempre foi dominado por elite. É fácil que o Lula está passando lá? De forma alguma. A gente tem contato direto lá com as pessoas que estão no governo. Esse congresso que está lá hoje, um congresso extremamente conservador, mas é importante a gente levar essa mensagem para as pessoas, né? Que tudo que nós temos somos nós. E quando o Emicida fala isso, eu acho importante que ele fala que a gente precisa sempre renascer, a gente precisa sempre se indignar, a gente precisa olhar para a gente e buscar um motivo de viver. Eu estou vendo, eu fico emocionado porque o público da Fórmula,
tem um público mais jovem, mas tem muitas pessoas mais idosas, de mais idade. E quando a gente leva essa divulgação para diante, para a vida, a gente ganha cada vez mais potência, a gente ganha cada vez mais vontade de ver isso transformar, a sociedade se transformar. E daí tem um final aí, que é a poesia do não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será que em vão, banal, sem razão, seria se não fosse o amor? O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, símbolo de todas as cores que dizem que o amor é amarelo. É certo da incerteza, socorro, no meio da pobreza, os simples como um grão de areia, confusos, poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, além de fogueira, amanhecer. O amor perdoa, não perdoar, resgata a dignidade do ser, espiritual. No carnal e no angelical, não está no dogma, ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, pleno, poesia, o ombro da noite direta, o foco para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz, reparação, paz. Paz não se constrói com tiro, mas com rio. Entende? A minha fragilidade, eu não tenho amor na solução. E é uma religião, um castelo da minha imaginação. Mas eu sei que vai ficar bastante constante. Se é aquilo bastante que tenho para viver, eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei voltar minha comunhão. Menos nenhum mundo na TV, um mundo da emancipação, porque eu mesmo ouvi o segredo que me faz ano. Já não está mais perdido no elo. O amor é o segredo de tudo. Em amar. Só para a gente amarrar aí, eu costumo sempre terminar todas as palestras, todas as entrevistas que eu dou junto com o Calçadão, vocês podem conferir lá, que tem duas armas que não falham para a gente combater o ódio, para a gente combater a violência, para a gente combater o autoritarismo, o fascismo: amor e consciência. Eu acho que são essas duas palavras que tem que estar sempre à frente. Amor e consciência. O amor, como disse o pastor Henrique Vieira, cria o elo, e a consciência faz a transformação social, faz a revolução que há tanto tempo a gente busca. Então, acho que é isso: a democracia e a comunicação se unem, o amor na consciência. É isso aí. Pode deixar rodando, eu quero ter uma fala do pastor Henrique no final aí. E quando eu falo que tudo que nós temos em nós, acho que esse é muito recado que a gente tem que levar. Né? Eles têm armas, eles têm jornais, eles têm discursos de ódio. O que a gente tem? Nós temos a nós mesmos. Nós temos a capacidade de nos juntar e, através do amor, a gente criar laços para que exista uma tomada de consciência coletiva. Quando a gente pensa nos saltos que a gente já deu, né, a gente conseguiu eleger um presidente nordestino que veio do pau de arara, num país que sempre foi dominado por elite. É fácil que o Lula está passando lá? De forma alguma. A gente tem contato direto lá com as pessoas que estão no governo. Esse congresso que está lá hoje, um congresso extremamente conservador, mas é importante a gente levar essa mensagem para as pessoas, né? Que tudo que nós temos somos nós. E quando o Emicida fala isso, eu acho importante que ele fala que a gente precisa sempre renascer, a gente precisa sempre se indignar, a gente precisa olhar para a gente e buscar um motivo de viver. Eu estou vendo, eu fico emocionado porque o público da forma,
Tem um público mais jovem, mas tem muitas pessoas mais idosas, de mais idade. E quando a gente leva essa indignação para diante, para a vida, a gente ganha cada vez mais potência, a gente ganha cada vez mais vontade de ver isso transformar, a sociedade se transformar. E daí tem um final aí que é a poesia não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será que em vão, banal, sem razão, seria se não fosse o amor? O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, símbolo de todas as cores que dizem que o amor é amarelo. É certo da incerteza, socorro no meio da pobreza, os simples como um grão de areia, refúgios poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, além de fogueira amanhecer. O amor perdoa, perdoar, resgata a dignidade ao ser, espiritual. O carnal não tem genial, não está no norte, como preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. A morte é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia, o ombro da noite preta, o colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz, reparação, paz não se constrói com tiro, mas comigo. Sente a minha fragilidade, eu não tenho amor pela solução. Quero guardar um guião, castelo da minha imaginação, mas você já fica passando constante. Se é aquilo bastante tempo para viver, eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar de comunhão, menos nenhum comum na TV, um ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz dano, já não está mais perdido por ela, o amor é o segredo de tudo, em amarelo. Só para a gente amarrar aí, eu costumo sempre terminar todas as palestras, todas as entrevistas que eu dou com o Calçadão, vocês podem conferir lá, que tem duas armas que não falham para a gente combater o ódio, para a gente combater a violência, para a gente combater o autoritarismo, o fascismo: amor e consciência. Eu acho que são essas duas palavras que tem que estar sempre à frente. Amor e consciência. O amor, como disse o pastor Henrique Vieira, cria o elo, e a consciência faz a transformação social, faz a revolução que há tanto tempo a gente busca. Então, acho que é isso, a democracia e a comunicação se unem, o amor na consciência. É isso aí.